E aqui, essa pergunta, ela é maravilhosa, porque a gente mapeou tudo isso, e aí a gente vem, tá, beleza, o que que eu gostaria de fazer? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Se amanhã fosse depositada na sua conta R$ 1 milhão para você investir num projeto específico que esteja alinhado aos seus ODSs, quais seriam? Qual, na verdade, sem plural? Qual seria? Se pudesse escolher só uma coisa, não se preocupa com o dinheiro, tem o dinheiro. Agora você precisa colocar a ideia. Qual? O que? Por onde você começaria? Essa pergunta ela é muito importante para poder exercitar o como de vocês. Porque não sei é uma resposta que não é aceitável, porque não sei é muito vago. É igual a Alice, né? Não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então, fazer esse exercício também te deixa mais próxima de por onde começar. Do que comunicar. É muito importante essa pergunta também, porque ela te apresenta um projeto de vida. Esses dias eu estava meditando, né, num vídeo, e ele falou assim, você já se perguntou qual que é o seu motivo de estar aqui na Terra? O que você veio fazer? Ou você acredita que você foi um por acaso? Está aqui para trabalhar? Para fazer uma faculdade? Cumprir os protocolos sociais? E depois morrer? O que você vai... qual é a falta, né? Qual é o legado, né? A grande palavra. Qual é o legado que você vai deixar na vida das pessoas? E você só encontra essa resposta, amiga, na sua própria história de vida. Você é a principal matéria-prima da sua comunidade. Ah, mas isso nem é tão importante. Alguém já passou por isso. Ah, mas acho que... Fala disso. Alguém precisa ouvir isso. Às vezes a gente só precisa que alguém fale, nossa, eu já passei por isso. Aí você fala, nossa, então, realmente... Tanto é que quando a gente fala sobre superação de algum tipo de violência, a rede de apoio, a escuta, né? Pode ver, o Alcoólicos Anônimos. Todas é um outro tipo de comunidade. Pessoas com os mesmos interesses passaram pelos mesmos, né? Tiveram diferenças, mas passaram pelos mesmos problemas. E agora eles estão juntos para resolver o problema. Então, pense nisso. E quando a gente faz esse exercício, é como se a gente estivesse direcionando a nossa vida para algo significativo. Tá? E aí se torna a sua missão, se torna a sua autoridade. E também te ajuda a exercitar a objetividade, o hiperfoco, o ultrafoco. Não é fácil, tá? Coloco aqui que eu também estou aprendendo a ser uma pessoa essencialista. Essa é a minha maior dificuldade. Estou exercitando ser uma pessoa essencialista. Tanto em... Para mim é mais fácil em produtos, por exemplo. Não sou muito consumista. Para mim é mais fácil ser essencialista nesse sentido, para mim é mais fácil. Agora, em relação a ideias, a projetos, a causas, e para quem é assistente social tem aquilo, né, do genérico. Isso aí acaba com a carreira, porque você nunca vai ser bom em nada. Você vai sempre tapar o buraco dos lugares que vão te contratar, mas você nunca vai poder realmente ser a peça fundamental daquele lugar. Porque você não se especializou. Você foi na onda. Então, o hiperfoco, tá? Ter algo pronto. E aqui também é interessante ter algo pronto para você estar preparado para oportunidades. Então, Instagram, por exemplo. Tem noção, amigas, que quando vocês criam um Instagram, é tipo uma... Falam isso, né? É tipo uma avenida que nunca para. A sua vitrine está sempre com a luz acesa, as pessoas podem ver os seus produtos toda hora e você nem imagina, porque quem vê o seu Instagram, você nem sabe quem vê.
Às vezes aparece lá, né? Sei lá, 10 mil pessoas visitaram o seu perfil essa semana. Mas quem são essas 10 mil pessoas, meu Deus? Então, é um lugar de você expressar as suas competências, as suas habilidades, para que pessoas cheguem e falem: olha, que produto legal, olha, que causa legal, nossa, me conecto. Igual o que a Adele tinha mencionado sobre a questão, né, de ser divertida, ser alto astral, gostar de sair e tudo mais. Isso não significa, isso não anula a minha competência. Cara, isso é muito forte. Isso é tipo um direcionamento mesmo entre mulheres. Por exemplo, a gente fala sobre empoderamento feminino. Seria uma grande causa, né? Empoderamento feminino. Aí a gente vai cortando em relação a o quanto a sua personalidade, o quanto ser extrovertida, o quanto amar a vida, o quanto ter hobbies que você se mostre, às vezes tira o foco, né? Muda a narrativa. Então, não, mulheres podem sim ter os seus hobbies, né? Tem aquilo de que mulher precisa ficar no canto. Esses dias eu assisti Casamento às Cegas. E aí o cara, eles não seguiram o casamento porque a mulher gostava de dançar. O cara falou assim: Isso para mim é inaceitável. Isso é inegociável. Se você escolher a dança, acabou aqui. E aí depois ela ficou tipo, nossa, né? Aí depois ela falou assim, eu escolho a dança. Aí depois ela traz uma narrativa. Dançar para mim não é simplesmente só movimentar o corpo. É uma forma de empoderamento, de liberdade. Blá, 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 blá. Por exemplo, é até o casamento às cegas de Dubai. Acho que vale a pena, Adele, você dar uma olhada, porque até elementos para você trazer um pouquinho também pontos importantes em relação ao empoderamento feminino e a questão quanto mulheres, né, extrovertidas, mulheres que gostam de holofotes, às vezes são interpretadas de maneira equivocada só porque estão com a sua autoestima em dia. Entende? Então, esse é, por exemplo, aqui também seria meio que a linha condutora, é claro que aí você vai saber melhor do que eu, mas uma linha condutora para poder se conectar com essa comunidade. Por exemplo, eu me conectaria com essa comunidade. Eu adoro elogios. Para mim, a minha linguagem do amor é a palavra de afirmação. Então, eu me faço elogios. Para mim, isso é empoderamento. Para outras pessoas, isso é o quê? Ai, se acha, né? Ai, não sei o que lá. Entende? Então, assim, alguém vai ver eu fazendo um elogio e vai falar assim, nossa, que massa, meu, ela se autoelogia, tal. Ou vai falar assim, nossa, que metida. Meu, você tem que ficar com quem fala assim, meu, que legal, entendeu? Essa é a pessoa da sua comunidade, tá? Esse é muito importante. Então, esse exercício também te ajuda a materializar o seu propósito, né? Transformando em um projeto, transformando em um produto. No nosso caso aqui, olá, eu sou minha. Perfeito! Nossa, isso aqui dá um slogan. Eu sou minha maior fã. Nossa, uma vez a Larissa, né, que também faz parte do Clube Ação, ela falou, deu um depoimento no Voa, ela colocou assim: eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Aí eu não. Aí, por exemplo, né? Aí a gente tem, por exemplo, o discurso da maternidade. Né? Ah, em relação. Uma vez eu trabalhei num. Olha só que interessante, gerou burburinhos dentro da política de assistência. O serviço chamava Vem Maria. Ele era um serviço que atendia mulheres vítimas de violência. Só que eles tinham um protocolo. Eles colocavam as mulheres no centro. As mulheres eram as protagonistas, não os filhos delas. Tipo, os filhos delas eram acompanhados, por exemplo, como um CRAS, né? Que acompanha a família. Mas lá dentro do Vem Maria era ela, era a mulher. Isso gerava discussões. Tipo, nossa, mas a mulher não pode separar o filho da mulher. Não, a mulher. E aí gerava burburinhos, entendeu? Então, olha só. Vou colocar na minha bio, exatamente. Exato. E acho que todas as narrativas, eu acho que isso pode se tornar tipo um mantra, sabe? Eu sou a minha maior fã.
Isso pode se tornar tipo um bordão. Eu sou cheia das referências, né? Até vou compartilhar esse filme com você, porque acho que vai servir para Letícia. É um filme de maquiagem, uma fundadora de uma empresa de maquiagem, e aí o vendedor, ele tem um canal no YouTube. Aí ele vai fazendo tutoriais e tal, acho que é glamour, ele alguma coisa assim, eu vou pesquisar. Aí ele tipo faz tutoriais rapidinhos no YouTube, aí no final ele fala assim: "Você é maravilhosa, repete, vai". Aí tipo, isso vira tipo meio que um bordão entre a comunidade dele e ele maquiando e tal. E depois isso vira maior sucesso, porque vira a marca registrada dele, no canal dele de maquiagem, que é uma forma de reforçar o empoderamento. E no caso dele, tinha um recorte para a comunidade LGBTQIAPN+. Inclusive, depois ele foi contratado pela pessoa que era da marca de maquiagem que ele mais gostava, justamente porque a marca de maquiagem queria ser mais diversa. E ele era o ícone para isso. Entendeu? Então, eu acho isso bem interessante. No caso da Adele, por exemplo, pegar figuras femininas, né? Ícones femininos que eram inspiração para outras mulheres, para comentar, para trazer conteúdo. 5 coisas que você pode aprender com a Michelle Obama sobre autoestima. Enfim, sabe? Ou pegar também a história, por exemplo, da. Qual que é o nome dela? Da Inglaterra. Ai, aquela que aquela que é loira e faleceu num acidente. Que ela era do. Ai, meu Deus, Princesa Diana. Diana, isso, a princesa Diana. Por exemplo, ela também sofreu uma grande pressão da sociedade porque ela chamava mais atenção do que o homem. Ou um outro exemplo, para a gente poder usar em relação ao empoderamento das mulheres, no caso, né? Se for esse ponto que você queira trazer. E isso também te ajuda a mapear os parceiros estratégicos. Né? Um podcast que fala sobre empoderamento feminino seria um lugar interessante para, por exemplo, a Adele, sabe? Eu acho que isso é algo relevante. E você, Adele, tem uma história de vida, né, que você sempre buscou aquilo que era melhor para você, independentemente dos riscos que poderia surgir. Isso é uma grande inspiração para as mulheres. Então, pegar livros, inclusive, tem até um livro que a Lenira indicou sobre a Cleópatra. Acho que seria legal também você pegar esses ícones femininos, sabe? E como assistente social, trazer essas narrativas de empoderamento com base sociohistórica, arquétipos. Aí, ó, perfeito, perfeito. Exato, a arquétipo da Cleópatra. Achei maravilhoso. Então, para a gente já ir caminhando aqui para algumas considerações finais, mais alguns alinhamentos. Então, é muito importante pensar como é a pessoa que se envolveria nessa causa. Como que ela seria? E aqui é bem interessante você pensar em você como uma projeção. Por exemplo, por que eu gosto de produtos mais baratos, mas que são eficientes ou que são veganos? Eu gosto de produtos mais baratos, porque, por exemplo, investir em maquiagens não é a minha prioridade, mas eu gosto de uma maquiagem leve. Mas também me preocupo com o meio ambiente. Não uso produtos que são testados em animais. Isso diz muito sobre mim. Então, essa pessoa faça esse exercício, assim, como que seria essa pessoa? E aí tem algo que a gente chamou no marketing sobre persona transformada. Vocês são essa pessoa, tá? Vocês são a persona transformada. Basicamente, é aquela jornada do herói, aquela pessoa que enfrentou vários desafios e hoje venceu. E aí agora você vai ajudar outras pessoas a passarem pelos mesmos desafios, só que de maneira mais
tranquila, eficiente, porque você já passou e agora vai contar para ela como não passar com tanto sofrimento. Você vai meio que dar um mapa, a persona transformada. E aqui, cabe ressaltar que às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu nem tenho tanto sucesso assim, nossa, mas eu nem tenho tanta coisa assim, mas eu nem tenho o melhor lugar, mas eu tenho nem a melhor roupa, não tenho... Cara, eu vi uma frase uma vez que assim, se ainda não dá para você ser o exemplo 100% daquilo que você deseja, daquele sucesso que você está alcançando, seja o exemplo do esforço para conquistar esse sucesso. Se não dá para ser o exemplo de sucesso pleno agora, seja o exemplo de determinação e de empenho para poder chegar onde vocês desejam chegar. Tá? Eu acho que isso é muito importante, pensar sobre isso. Até mesmo porque a persona de vocês também está passando por isso. Então, outro exercício prático que eu aprendi na terapia, imagina assim, você está na fase 50, tem 49 pessoas abaixo de você, mire nas 49, não mire nas 51 a 100, que aí você vai se comparar. Aí você vai ver que você não tem o que essas outras pessoas têm. Pelo contrário, aí você tem que aprender com essas. Mas tem muitas outras pessoas que vocês podem ensinar. Então, foquem nessas pessoas, tá? E aqui a gente vai passar por algumas perguntas importantes. Entenda por que essa pessoa se importa com essa causa. Essa pergunta explora os motivos que conectam a pessoa a determinada causa, revelando seus valores, interesses e engajamento, e ajuda a entender o que motiva e como ela se relaciona emocionalmente com o que ela está, com o que você está oferecendo. Né? Então, por exemplo, no caso da Letícia, se ela tem uma empresa de beleza e essa empresa assume a causa de enfrentamento à violência contra a mulher, ou a causa de gênero, essa também é a minha causa. Então, a Letícia vai ter um diferencial competitivo. Quando eu for pensar em produtos, eu vou pensar na causa da Letícia, na empresa da Letícia, que tem produtos. Aí, isso, inclusive, as big empresas fazem isso. Isso é uma mudança do comportamento do consumidor. E é por isso que nós, assistentes sociais, também temos abertura para poder dar as palestras, para poder fazer as parcerias. Recentemente, olha que interessante, a presidente da organização que eu estou fazendo parte atualmente foi convidada para uma empresa de botox, de beleza, tal. Por quê? A empresa de botox e beleza assumiu a causa de equidade de gênero. E a fundadora da ONG ela é a persona transformada. Chamou ela para poder fazer uns procedimentos, para poder falar sobre violência contra a mulher. Entendeu? Então, nós, assistentes sociais, né, temos também essa bagagem, esse repertório. É que, infelizmente, ninguém contou isso pra gente. Aí tem pessoas mais sagazes que vão lá e fazem e acontecem. Mas quando você chega mesmo numa avaliação crítica, você percebe que a pessoa vai até determinado ponto, porque dali para lá só um especialista pode falar, que é o assistente social, no caso. Né? Então, por exemplo, a Lê pode ter um produto que 100% do valor vai ser revertido para um projeto social de combate à violência contra a mulher. Ela pode criar o produto, ela pode criar narrativa, selecionar os produtos, mas para poder falar mesmo sobre a violência contra a mulher numa questão sócio-histórica, ela vai ter que chamar a Lenir, por exemplo. Sabe até que ponto você vai? E quando falam de causa social, a grande maioria das pessoas vão até determinado ponto, depois quem vai é um assistente social. Essa é a atribuição privativa do profissional. Tá? Então, pensar nisso, assim, por que essa pessoa se importa com essa causa? Porque para ela é importante fazer pesquisas, né? E aqui eu também vou mostrar para vocês
a emissão do formulário no Forms, né? Para vocês fazerem um formulário bem rapidinho. Acho que vocês sabem fazer, mas depois eu também coloco um tutorial bem básico para vocês colocarem assim também link da bio. Gente, estou fazendo uma pesquisa para poder entregar os melhores conteúdos para vocês. Ó, clica nesse formulário aqui rapidinho, 5 minutos, você responde. Aí você tem acesso às informações necessárias e consegue trabalhar com elas, tá? Então, outro ponto importante também para você entender é as dificuldades. Entender os desafios e os obstáculos que a persona enfrentou é crucial para identificar suas dores e como o seu produto ou serviço pode promover uma solução. Mostrar empatia e conexão com as suas experiências. Então, ter um momento, né? E aqui a gente pode fazer de várias maneiras, assim, né? Em relação a pesquisas tanto presenciais, ali com pessoas que a gente conhece, quanto pesquisas online, é estar disposta a ouvir. Me conta um pouquinho mais, né, sobre o que aconteceu com você. E pegar palavras-chave, pegar contextos, porque isso também vai se tornar matéria-prima para os seus conteúdos e também para os seus produtos, né, e serviços. Igual, por exemplo, a gente está falando aqui, a gente tinha falado sobre o case de mulheres que ficam com hematomas e acabam tendo que, né, comprar produtos de alta cobertura para poder esconder o hematoma. Então, qual a dificuldade? Né? Ela vai falar muito sobre relacionamento abusivo, ela vai falar sobre a vergonha. Então, isso vira narrativa, isso vira justificativa, isso vira bandeira. Que à medida, olha só que interessante, à medida que você tem um produto que toda venda revertida vai para o enfrentamento de mulheres vítimas de violência, cara, isso aqui é muito poderoso. A gente deixou. Isso aqui é muito poderoso. Muito poderoso. Porque tem a autoestima. Autoestima. Uma vez eu vi que o principal. Um dos principais problemas do racismo era o roubo da autoestima de pessoas pretas. Porque pessoas sem autoestima, elas não se consideram, por muitas das vezes, dignas. Então, olha só. E aí, quais são os produtos relacionados à autoestima? Maquiagem, por exemplo. Essas narrativas que a gente precisa pensar ouvindo através das histórias, né? Então, as dificuldades aqui, por exemplo, a questão do reconhecimento da violência. Aqui está usando os nossos cases, tá? Mas isso aqui serve para qualquer nicho, qualquer público. Por exemplo, aqui, ó, no meu caso, quais são os seus quais dificuldades essa pessoa passou? Por vezes, no meu caso, né, trazendo para o Clube Action, que é a startup de educação para os assistentes sociais. Por vezes, essa pessoa não teve um processo de formação adequado, estudou em AD, não teve uma boa experiência de estágio, não conseguiu entender a aplicação da teoria na prática, ela não tinha autonomia no ambiente de trabalho, então como que você vai aprender se uma pessoa não deixa você fazer nada? Ela não tinha boas referências profissionais, as referências que ela tinha são pessoas que faziam tudo errado. Então, essas são as dificuldades da minha persona. Aí eu venho e falo, aprenda com especialistas, aprenda com as melhores assistentes sociais do Brasil. Aprenda a teoria na prática. Entende? Tipo, peguei a dor dela. Aí agora eu venho para as minhas soluções. Né? Exemplo aqui, por exemplo, no caso da Adele também, quando a gente fala sobre dificuldade de você respeitar a sua autenticidade diante da pressão social. Roda de conversa, ferramentas de autoestima, roda de conversa com psicólogo, enfim, várias coisas. Aí seriam as soluções. Né? Ou até mesmo alguma coisa. Esses dias eu vi um negócio que é tipo assim: você faz um cadastro,
na plataforma, aí você, tipo, coloca pessoas que você gostaria de conhecer. Ah, gostaria de conhecer pessoas divertidas, pessoas que gostam disso, de aquilo. O aplicativo dá um match e ele cria um evento social com pessoas que você gostaria de conhecer. Num restaurante legal. Então, por exemplo, se as mulheres que são assim se sentem isoladas, de repente um encontro de mulheres autênticas, um encontro de mulheres brilhantes, sei lá, sabe? Nesse sentido. Então, também é importante você reconhecer quais são os sonhos daquelas pessoas, as aspirações, os desejos dessa pessoa, quais são as suas metas, porque você vai ajudar ela a alcançar, tá? Vai ajudar ela a estar alinhada no caminho certo para que ela consiga aquele sonho, aquele desejo. E aí, como que você ajuda? Diariamente nos seus stories com motivação, frases motivacionais, histórias reais, encontros ao vivo. Aí você vai ajudando com aquilo de contribuir, nutrir, sabe? Com a sua comunicação diária e conteúdos também educativos, tá bom? É importante também entender com quem essa pessoa trabalha, que aí você vai entender um pouquinho do contexto profissional, vai colocar os seus produtos, né? Vai inserir os seus produtos, as suas soluções dentro da rotina de vida dela. É impossível a gente desassociar a pessoa de trabalho, né? Não tem como. Então, assim, saber com que trabalha, para você conectar os melhores produtos para quem trabalha na rua. Ah, vai ter que passar um protetor solar. Ah, mas protetor solar é para todo mundo. Enfim, sabe? Tipo, pensar um pouco nisso. Ah, uma coisa, por exemplo, em relação a produto de beleza. Eu sempre uso, não sei nem onde ele tá, o meu Nivea. Esse aqui. Esse Nivea Amora. Já virou, tipo, super marca registrada. Sempre quando eu tô numa reunião, aí, tipo, tô numa reunião, eu falei, eu vou retocar, né? Aí todo mundo fala, olha, lá vem ela já retocando o batom, que não sei o quê. Ai, mas ela é muito... Aí entra um pouco do que a Adele falou. Ai, mas ela é muito... Não parecida, mas assim... ela sempre tá bonita, que não sei o quê, sabe? Mas é sobre isso, então, assim, amiga, quando você for fazer uma reunião, passe esse batom, viu? Olha, esse batom aqui, ele vai deixar você... nananã, e as pessoas da reunião vão te ver super lindas, ainda que daqui para baixo você esteja de pijama. Entende? Vai conectando, tipo assim, pô, porque se ela trabalha home office, talvez ela trabalhe de pijama, sabe? Então, assim, maquiagens para você ficar bonita no home office, sem exagerar e sem se preocupar muito com isso. Aí, como a gente tinha falado, Lê, o kit para a mulher que trabalha home office. Passar um protetor bem basiquinho, sabe? E aí você vai entender onde ela trabalha, também é importante. Porque, por exemplo, em relação também à Adele, por exemplo, se você é uma pessoa que você tem muita autoestima, talvez no trabalho as pessoas te entendam errado. Então, 5 maneiras de você continuar brilhando sem se preocupar com o que as outras pessoas vão falar. Aí, mas que 5 maneiras é essa? Eu te pergunto, amiga Adele, de que forma você faz para não se preocupar? Aí você vai me falar, amiga, eu faço isso. Amiga, eu faço. Aí você vai escrever isso. Esse é o seu conteúdo. A sua vida é o conteúdo. Como você lidar com os desafios é o conteúdo. Entende? Então, é importante também a gente entender essa questão do trabalho. Quantos anos a pessoa tem também é importante, porque a gente tem o conflito geracional, a gente tem as diferenças de gerações, como eu tinha mencionado anteriormente, por exemplo. O público 40 mais, 50 mais, normalmente não é o meu público. Quando é esse público, são pessoas que amam o serviço social e já tiveram alguma experiência negativa com a profissão. Só que elas não querem desistir da profissão. Aí elas me vêm e falam: olha, essa menina fala de uma coisa diferente. Aí
não quero desistir da minha profissão. Porque o que acontece também em relação às dificuldades da nossa profissão? Se manter engajado, se manter motivado, porque é uma profissão que, se você não cuidar, ela pode deixar você meio maluca, né? Porque você vê tanta coisa, você desacredita das coisas. Então, sempre uma dose de motivação é importante para não desistir, você consegue e tal, sabe? Então, falar sobre coisas motivacionais é muito importante, por exemplo, para o meu público. E aí, quantos anos essas pessoas têm? É muito importante também para você poder mandar a mensagem certa, tá? Isso você também pode perguntar para sua audiência num formulário, caixinha de pergunta, enquete. Quantos anos você tem? De 18 a 25, de 25 a 35. Também ter uma faixa etária, assim, é interessante, tá? Como é a sua rotina? E aqui é muito importante. Entender um pouco como é a rotina da pessoa também é importante para que você consiga conversar com as coisas que acontecem na rotina dela. Olha lá. Perguntar sobre a rotina ajuda a mapear o dia a dia da persona, suas atividades principais, como ela organiza o seu tempo, e o que poderia facilitar ou dificultar o seu envolvimento com o produto ou serviço. Então, aqui, por exemplo, aquilo que a gente falou da live. Qual é o melhor horário para que a pessoa participe da sua live? Vai depender da rotina dela. Normalmente tem alguns horários bases, né? Tipo 8, 9, às 6 horas e às 20 horas. Mas por quê? 8 e 9, as pessoas estão acordando. Normalmente acorda com um bom dia, uma coisa motivacional, né? Pode ver que sempre nos meus stories acordo com café. Com café e com a caneca do Clube AS On. Por quê? O Clube AS On é um produto. Então eu uso o produto no meu dia. Bom dia, aí nem falo nada da caneca, só coloco a caneca lá. Aí a pessoa, nossa, mas que caneca é essa? Ah, eu também sou assistente social. Aí vem a Karine, né, que é minha sócia. Ai, gente, sempre fui procurar uma caneca de assistente social, nunca achei. E a que eu achei era super feia. Aí eu fui lá e fiz a minha própria caneca. Uma dor, porque quem é do serviço social também tem dificuldade de encontrar caneca, porque não fazem caneca para o serviço social. Que nem, né, tem muita gente que nem conhece muito bem o que faz um assistente social. E quando faz, é com símbolo. Ah, mas eu não quero símbolo, eu quero uma coisa mais personalizada. Aí aqui atrás tem um mantra, o mantra das assistentes sociais, entendeu? Então, se esse aqui é o meu produto, e isso aqui se usa para tomar café, aonde eu vou apresentar isso? De dia, de bom dia. Entendeu? Então, o caso da Lê, quais são os produtos para usar ao acordar? Quais são os produtos para usar pós-trabalho? O demaquilante, né? Vamos tirar a maquiagem. Então, quando for à noite, a Lê não vai usar o produto de dia, ela vai usar o produto de noite. Por exemplo, a Lenir que trabalha na rotina, ela não vai falar sobre a sua rotina quando ela não está no trabalho. Ela vai achar um momento para poder falar alguma coisa sobre o trabalho dela quando ela está trabalhando ali. Acabou de acontecer. Aí o que pode acontecer? Bom dia, a mesa da assistente social coordenadora. Tá, tirou. Sabe? Alguma coisa assim. Rotina. Qual é curiosidade, qual é a rotina de uma coordenadora? Qual é a prioridade? Qual que são os incêndios que uma coordenadora tem que apagar? Eu nunca fui coordenadora, mas eu gostaria de saber. Sabe? Então, tipo assim, esse é um ponto, a rotina da coordenadora. Por que a rotina da coordenadora? Porque a Lenira é coordenadora, horas bolas, gente. É a vida dela. A rotina da ADL, em relação a o novo trabalho, apoiando a irmã, né? Envolvendo. Mas eu acho que também é importante, até essa narrativa dela em relação ao seu trabalho atual, conecta com essa questão de mulher com força, mulher de garra, mulher que não tem vergonha de dar um passo para trás para poder dar dois passos para frente.
mulher que não tem vergonha da sua trajetória.